Olá, aluno! Tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui questões da banca VUNESP. Vamos começar com questões sobre o sistema operacional Windows da Microsoft. Coloca lá na tela, vamos lá, então nós vamos resolver questões aqui do Windows. A primeira questão fala assim, ó, quando estivermos utilizando o Windows 2010, ele fala Windows 2010, mas seria Windows 10, né? Podemos verificar que os aplicativos estão abertos. Através do quê? Então vamos lá, quando a gente tem programas abertos, aplicativos abertos, em qual lugar eu consigo verificar se o programa está aberto? Barra de ferramentas, painel de controle, barra de tarefas, barra de apresentação, no explorador de arquivos, enfim. O lugar aqui correto, gente, seria barra de tarefas, né? Por isso que o nome é barra de tarefas. Então você está aqui, né? Você está aqui trabalhando no seu computador. Aqui se você está trabalhando no seu computador, quando você liga o seu computador, o computador passa pelo processo de boot, que é o processo de inicialização, e aí ele cai nessa tela inicial que a gente chama de área de trabalho, né? A área de trabalho, você vai encontrar os ícones da área de trabalho, os ícones que representam aí alguns programas. Aqui nós vamos ter a barra de tarefas, que vai ter o relógio aqui, né, no cantinho. Vai ter um botãozinho aqui também no final, que depois nós vamos aprender. E aqui vai ter o menu iniciar, né? O menu iniciar também aqui na barra de tarefas. Então, essa é a barra de tarefas. Quando você abre um programa, como por exemplo, você abre o Word fica aqui, ó, na forma de um ícone na barra de tarefas. Quando você abre o Excel fica aqui também, como um ícone na barra de tarefas. Então, a barra de tarefas tem esse nome exatamente porque todos os programas que você executa ficam aqui na forma de um botão na barra de tarefas. Tomar cuidado para não confundir barra de tarefas com barra de status, eu já estou te alertando. Quando você abre um programa, vamos imaginar que você abriu aí o Word, né? Você abriu o Word, o editor de texto da Microsoft, está aqui o Word aberto. E aí vai ter uma barra aqui na janela também do Word. Você vai estar aí trabalhando com o Word, vai ter uma folha lá para você digitar os seus textos no Word, né? E logo lá abaixo vai ter uma barra na janela. Essa barra na janela a gente chama de barra de status. Barra de status, tá? E aqui a barra que ele estava querendo na questão é a barra de tarefas. Barra de tarefas é a barra inferior da área de trabalho. Barra de status é a barra inferior de uma janela. A barra de status aqui vai mostrar que, por exemplo, 40 palavras no texto, 40 palavras selecionadas no texto, 2 páginas tem o texto. Eu estou na página 1 de 15 páginas. A barra de status, ela mostra um contexto do que tu está trabalhando dentro da janela. Ela mostra um contexto. E a barra de tarefas não, mostra as tarefas que estão em execução, no caso, os programas que você está trabalhando. Então, você não confunda barra de status com barra de tarefas. Essa é a minha dica na primeira questão. A resposta é a letra C. Questão de número 2, um usuário do Windows 10 em sua configuração padrão está com 3 janelas de aplicativos abertos. Para que esse usuário consiga visualizar a área de trabalho inteira, pode-se utilizar qual atalho do teclado aí na hora que ele quiser visualizar a área de trabalho inteira. Então, gente, a tecla que ele está querendo aí é essa tecla aqui, ó. A tecla com a logomarca do Windows mais a letra D, que vem exatamente de desktop. Desktop. Quando eu dou o Windows D, ele me mostra a área de trabalho. Mostrar a área de trabalho. O Windows D vem de desktop, mostrar a área de trabalho. Mostrar a área de trabalho. Então, se eu der um Windows D aqui, olha lá. Windows D. Pá! Olha lá, mostrou a área de trabalho. Minimizou todas as janelas e mostrou a área de trabalho. Windows D, voltou tudo de novo. Então, o Windows D é a tecla para mostrar a área de trabalho, tá? Mostrar a área de trabalho. E para mostrar a área de trabalho, o que acontece? Ele minimiza todas as janelas, tá? Então, essa tecla é muito importante para a prova. Eu quero que você também
saiba algumas outras teclas. Dessas ali não tem muita importância nenhuma delas, dessas que estão aqui, ó. Mas eu quero que você lembre, por exemplo, de algumas teclas que combinadas com a tecla Windows, essa tecla ela pode ser chamada de Windows ou ela pode ser também chamada de WinKey, né? WinKey, que seria tecla Windows também. Então essa combinação da tecla Windows com alguma letra sempre nos traz, né? Sempre nos traz uma funcionalidade legal aí. Não todas aquelas que estavam lá têm relevância, mas você, por exemplo, tem que saber o que o Windows R faz, você tem que saber o que o Windows E faz, você tem que saber aqui o que o Windows F, por exemplo. Não vou botar F não, vou botar o S, né, para nossa prova, que é o Windows 10, o S faz. Essas teclas aqui são importantes. Ó, o Windows R abre a janela de executar. Essa janela de executar vai aparecer uma telinha, né? Uma telinha assim, ó, pedindo para você digitar o nome do arquivo executável de um determinado programa. Vai estar assim, ó, digite o nome, aí você digita o nome do programa, tipo, você dá um CMD aqui, por exemplo, digita exe e dá um OK, ele executa o prompt de comando. Ele executa o prompt de comando, aquela tela preta, o terminal de comandos do Windows. Então o executar é para abrir essa janelinha, daqui a pouco eu mostro para vocês. Já vou mostrar aqui logo, ó, Windows R. Aparece o executar, olha aí o executar. Viu como eu desenhei certinho? Ó? Já apareceu até aqui o programa que eu executei por último, ó, que foi o prompt de comandos. Isso aqui é o prompt de comandos, esse terminal aqui de tela preta é o prompt de comando. O Windows E abre o Explorer. O Windows E abre o Explorer. Aí você fala, o que é o Explorer? O Explorer pode cair na prova com o nome Gerenciador de Arquivos do Windows. Ou Explorador, né? Explorador. Ou Windows Explorer também. Windows Explorer. Explorador de arquivos. Ele é um gerenciador de arquivos e pastas, explorador de arquivos. Olha aí, eu vou dar um Windows E, ó. Olha lá o Windows E. Abriu o Windows Explorer, o explorador de arquivos. E o Windows S vem de Search. Search, que seria para você fazer pesquisas. Pesquisas. Toma cuidado porque, como na nossa prova está descrito Windows 10, né, que vai cair o Windows 10, né? Search, tá faltando um R aqui, Search. Como na nossa prova é o Windows 10, toma muito cuidado porque na versão Windows 7, o pesquisa, a ferramenta pesquisar era o Windows F de Find. Era F de Find. Agora é o Windows S de Search, pesquisar. Mudou a tecla. Do Windows 7 para o Windows 10 teve uma mudança na tecla. Então tira uma foto dessa tela aí. Alguma dessas teclas aí podem estar na nossa prova. Questão de número, vou só marcar aqui, né? Letra C. Questão de número 3. No sistema operacional Windows, diversos tipos de contas podem ser utilizadas. Então, nessa questão, ele quer que você saiba as contas de usuário que nós podemos trabalhar no Windows. Então, quando a gente fala de conta, a conta é a identificação do usuário, né? Conta vai ter o nome do usuário e a senha. E as contas dizem para o sistema quem é o usuário e qual é o comportamento que ele deve ter. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer dentro do sistema. As contas são identificadores de usuários. Nós temos o tipo de usuário chamado de usuário padrão. Se você já soubesse o primeiro, já matava a questão. Usuário padrão, aí nós temos um outro tipo chamado de administrador. Conta de administrador é aquela que pode tudo, né? A conta que o cara pode instalar programa, remover programa. Você com essa conta, você pode fazer o que você quiser. E aqui nós temos a conta de convidado. Convidado. Qual é a diferença entre essas contas? A diferença é exatamente naquilo que o usuário vai poder fazer no sistema. Então, se eu tenho uma conta de usuário padrão, se eu uso o meu sistema com usuário padrão, eu sou um usuário limitado. Limitado em funcionalidades, tá?
O nosso sistema pode ter várias contas de usuário padrão. Cada usuário que eu tenho lá no meu sistema, usuário que eu digo sem ser conta, usuário mesmo pessoa, eu crio uma conta para ele usar o meu sistema, tá? Então, o usuário padrão ele é limitado em funcionalidades. Isso quer dizer que ele não vai poder fazer tudo. Ele não vai poder instalar programa, não vai poder remover programa. Ele vai poder usar o computador como usuário padrão, como usuário normal, comum, né? Então, ele é limitado nisso. Mas quantidade de contas que se pode criar no Windows vai de acordo com a memória do computador, tá? Então, eu posso ter várias contas de usuário. Administrador é a conta que me dá todos os poderes. Eu posso fazer tudo o que eu quiser no sistema se eu estiver usando a conta de administrador. É mais para o pessoal que trabalha no suporte de TI, suporte técnico. O pessoal do suporte precisa estar nessa conta aí. Por quê? Porque eles vão precisar instalar programa, remover programa, enfim. E a conta de convidado, ela também tem funções limitadas, né? Ela também é uma conta de usuário bem limitado. E a diferença é que a conta de convidado eu não preciso criar, né? Eu não preciso criar a conta de convidado, já tem essa conta de convidado. Olha para cá. Toma muito cuidado na hora da sua prova, que nós temos conta de convidado e conta de usuário padrão. Você tem que saber diferenciar na hora da prova. A conta de usuário padrão é aquele usuário que é permanente da instituição. Aquele usuário que vai trabalhar todos os dias, né? Que vai ter que sentar lá na cadeira todos os dias, vai usar esse computador diariamente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vocês, quando passarem na prova de vocês vão ter uma conta de usuário padrão. Porque todo mundo da instituição tem que ter sua conta de usuário. Todo mundo. E todo mundo vai ser usuário padrão. A conta de administrador, não vai ser de ninguém. Ela é uma conta que vai ser usada pelo suporte de tecnologia. Mas até mesmo o pessoal do suporte de tecnologia vai ter uma conta de usuário padrão. Já o usuário convidado é uma conta que você tem que habilitar lá no painel de controle. Você não cria conta de convidado, você habilita. Lá você tem a opção para habilitar no painel de controle do Windows. E uma vez habilitado, quer dizer que essa conta pode ser utilizada por qualquer pessoa, mesmo que ela não seja uma pessoa que trabalha na instituição. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você chega, por exemplo, na Casas Bahia, né? Aquela loja lá que vocês conhecem. Você chega na Casas Bahia e tem um computador lá. E você fala assim, ó, quero testar esse computador aqui para ver se ele é bom. Já pensou se o gerente tivesse que criar uma conta de usuário só para você testar o computador? Não, você usa a conta de convidado, que já está lá, é uma única conta, mas que todo mundo pode usar, sem ser aqueles usuários permanentes, aqueles usuários temporários usam a conta de convidado. Bota aí na tela. A resposta, claro, a única que poderia ser a letra E. Beleza? Olha aqui, ó. Isso aqui são contas, ó. Se você olhar aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma conta e essa aqui é uma conta de convidado. Tá? Então o usuário convidado pode entrar aí sem senha nenhuma, não precisa de senha, só clica no entrar e utiliza essa conta. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 4. Questão de número 4. Ao selecionar a opção de desligamento, o vídeo irá desligar e o computador entrará em modo de baixo consumo de energia. Na próxima vez em que o usuário ligar o computador e inserir sua senha, a aparência da tela em relação aos programas será exatamente igual a quando desligou o computador, e aí ele quer saber que funcionalidade é essa. Se você clicar aqui no desligar, ó, você clicou no desligar, vai aparecer, ó, trocar usuário, fazer logoff, bloquear o computador, reiniciar e suspender. Tá? Você tem que tomar cuidado o seguinte, existem duas opções que podem confundir você na hora da prova, que é a opção suspender e a opção hibernar. Essas duas opções se parecem muito, mas elas têm diferenças. Aí você fala, professor, mas não tem hibernar aí no menu iniciar, desligar? Não tem hibernar não. É porque o hibernar ele tem que ser ativado. Para ter essa funcionalidade tem que ativar ela no painel de controle, tá? Mas vamos lá. O que o suspender faz? Se eu clicar naquele suspender ali, ele desliga, olha aí, desliga o monitor. O suspender desliga o monitor e placas. Placas o quê? Controladoras.
ele desliga o monitor e placas controladoras. Aí você fala, como assim placas controladoras, professor? Placa de vídeo, placa de som, placa de rede. Se você clicar aqui no suspender, ele vai fazer isso aí. E qual é o objetivo fazer isso? Economia de energia. Economia de energia. Uai, professor, e aí vai desligar o computador? Não, não desliga o computador. Não desliga o computador, não desliga, tá? Não desliga o PC, o computador. Funciona assim, ó. Olha para cá. Eu preciso ir ao banheiro e não quero deixar o computador consumindo energia. Eu coloco no suspender. Aí ele vai desligar o monitor e a placa de vídeo, placa de som para economizar energia. Ele não desliga o computador, ele desliga o monitor e algumas placas para economizar energia. Quando eu voltar do banheiro, eu aperto uma tecla e aí ele religa o monitor, religa as placas e eu continuo trabalhando do lugar que eu parei. O objetivo do suspender é economizar energia. O hibernar já é diferente. Quando você coloca o hibernar, que não está aí porque não está ativo no painel de controle, vamos imaginar assim. Quando você coloca o hibernar ele salva um estado atual de trabalho que você está trabalhando. Aquele estado de trabalho, as janelas que estão abertas, é como se ele fizesse uma foto do seu ambiente e salva uma imagem desse trabalho no HD do computador. Quando ele salva essa imagem no HD do computador, aí ele pode desligar. Aí ele sai fechando as janelas, fechando tudo e desliga mesmo o computador, o hibernar. Amanhã, quando você ligar o computador de novo, o computador passa pelo processo de boot, que é o processo de inicialização, ele vai lá no HD, pega essa imagem do seu estado de trabalho que era anterior ao seu hibernar e recupera e coloca na tela para você. Então, voltando aqui, o hibernar ele é diferente. O hibernar desliga o computador. Desliga o computador. Só que antes de desligar o computador, ele salva uma imagem do teu trabalho, uma imagem do estado atual de trabalho. Isso para quando você ligar de novo, ele consiga recuperar. Os dois têm um objetivo de economizar energia, porém um desliga, que é esse hibernar, e o outro não desliga, que é o suspender. Qual que volta mais rápido para o trabalho? Qual que volta mais rápido? O suspender volta mais rápido, porque ele não desliga o computador, ele só liga o monitor de novo e pronto. Qual que demora para voltar? O hibernar demora para voltar. Tá? Então aqui, claro, na questão, não tinha as duas opções, mas eu estou comentando com você porque poderia cair. Mas aqui, ó, após selecionar a opção suspender... Apesar que eu não estou vendo suspender aqui. Tá faltando uma opção aqui, é? Tá faltando uma opção aqui, ó. Calma aí. Tá faltando a letra E, que é exatamente suspender. Tá faltando a letra E. Mas vamos lá. Ao selecionar a opção suspender, o vídeo irá desligar. O monitor vai desligar. E o computador entrará em modo baixo de consumo de energia. Na próxima vez em que o usuário ligar o computador e inserir sua senha, a aparência da tela em relação aos programas será exatamente igual quando desligou o computador, quando ele desligou o computador. Aqui ficou estranho, né, gente? Porque ele fala, ó, quando ele desligou o computador. Aqui teria que ter uma opção, né? Teria que ter a opção hibernar, ele misturou tudo. Mas a resposta é a letra E, mas ele misturou, ó. O suspender não desliga o computador. Suspender não desliga o computador. Tá entendendo, né, gente? Então ele misturou aqui, na verdade, a resposta. E não tinha a resposta aqui porque eu acho que na hora que eu copiei e colei, faltou a resposta aí. Letra E, suspender. Porém, porque se você olhar aqui, ó, tem lá ó, a opção suspender só. Não tem hibernar lá. Mas aqui a VUNESP erra, viu? Ó, porque não desliga o computador, tá? Suspender, não desliga o computador. O que desliga o computador é hibernar. Mas a única opção que poderia ter aqui era a letra E. Tudo bem? Questão número 5. No Windows, a partir da sua configuração padrão, um objeto foi previamente selecionado
e por meio do conjunto de teclas, o objeto é copiado para a área de transferência. Tecla de atalho para copiar, gente, Ctrl C. Essa aqui foi aquela questão de graça, né? Copiou para a área de transferência. E por meio do conjunto de teclas Ctrl V, que é colar, essa também foi de graça, o mesmo objeto da área de transferência é colado em um local previamente estabelecido. Assinale a alternativa que preenche corretamente. Clara resposta, letra A. Questão muito simples. Dessa questão, olha para cá. Dessa questão, o que a gente pode tirar de útil dela? Quando você copia algum objeto, usou o comando copiar de qualquer uma das formas, Ctrl C, botão direito copiar, qualquer uma dessas formas que você usa o comando copiar, o objeto vai para um lugar chamado de área de transferência. E aí ele fica lá na área de transferência esperando o lugar para você colar o arquivo. Então quando você abre o destino, você vai lá e cola. Então copiar vai o objeto para a área de transferência e quando você cola, você está pegando o objeto da área de transferência e colando. Agora toma muito cuidado que eu vou falar agora, porque a questão foi muito simples. O nosso objetivo aqui nesse curso de exercícios não é só resolver a questão, porque a questão ela pode cair de novo, mas ela pode cair um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente é o que eu vou te contar agora, tá? Presta atenção. Quando você copia, vai para a área de transferência. Quando você cola, vai para o lugar que você mandou colar, mas continua na área de transferência. Quer ver? Olha para cá. Presta atenção, hein? Olha o que eu vou falar. Isso aqui vocês vão ficar meio assim... Vai falar, rapaz, não sabia disso não. É exatamente isso que eu quero te mostrar. Ó. Peguei o arquivo aqui, ó. Vou até deixar os ícones grandes para todo mundo ver, ó. Peguei o arquivo, dei um Ctrl C, ó. Ctrl C. Você não viu, mas eu vou clicar aqui com o direito, ó. Botão direito e vou mandar copiar, ó. Copiar. Pronto, copiou. Foi para onde? Foi para a área de transferência. Beleza. Aí eu vou abrir a pasta aqui e vou colar, ó. Presta atenção que eu vou colar. Deixa eu deixar os ícones aqui, ó. Vou colar. Botão direito, colar, ó. Colou o arquivo aqui, ó. Então ele veio lá da área de transferência, tá? Ele veio lá da área de transferência e colou aí. Tudo bem? E colou aí. Agora, será que ficou ainda na área de transferência? Ficou. Tanto que eu posso chegar aqui, ó, e colar aqui de novo, ó. Vamos lá. Chegar aqui e vou colar de novo, ó. Ctrl V. Olha lá, colou de novo. Se eu for para outro lugar aqui, posso colar? Posso, ó, Ctrl V. Colar de novo. Então, quando você copia, o arquivo foi para a área de transferência. Quando você cola, ele vai colando na área de transferência. Ele vai colando, porque o arquivo continua na área de transferência. Olha para cá. Copiou, área de transferência. Fica lá. Aí você vai colando, e aí você vê, você percebe com isso que o objeto continua na área de transferência. Aí você fala, beleza, professor, isso é tranquilo. O recortar não faz isso. É isso que eu quero que você coloque na sua mente agora. Recortar, o que é recortar? Recortar é transferir. Eu quero tirar um arquivo de um lugar e colocar no outro. Tirar, transferir. Então, como é que acontece o recortar? Se eu recortar, o objeto vai para a área de transferência. Mas quando eu colar no destino, ele sai da área de transferência. Ele não fica mais lá. Copiou, vai para a área de transferência. Colou, continua na área de transferência para você colar em vários lugares, caso você queira. Recortou, vai para a área de transferência. Colou, já era, não está mais na área de transferência. Você colou, ele sai da área de transferência, some da área de transferência, porque o objetivo é diferente. Volta lá então. Então matamos aí a questão de número 5. Vamos para a questão de número 6. Tem-se que, vamos lá, tem-se que a seguinte imagem ilustrativa da hierarquia das pastas, projetos e suas subpastas do Windows em sua configuração original. Considerando que o arquivo texto, olha lá, eu vou sublinhar aqui para ficar mais fácil, ó. O arquivo texto tarefas só existe na pasta projetos. Assinale a alternativa que indica onde o arquivo tarefas estará quando o usuário clicar sobre ele com o botão principal do mouse, mantendo pressionado arrastar para a pasta 201801, sem pressionar nenhuma tecla do teclado.
Beleza? Então veja, aqui ele está falando assim, imagine que dentro de uma pasta, ó, dentro de uma pasta tem esse arquivo aqui, ó, arquivo texto tarefas. Esse é o arquivo que está na pasta projetos. Então imagine que o arquivo está aqui, ó. O arquivo está dentro da pasta projetos. Beleza? E ele vai arrastar o arquivo para cá, ó. Ele vai arrastar o arquivo. O que acontece quando ele fizer esse arraste do arquivo? É isso que a banca quer, tá? Então, antes de a gente fazer essa questão, eu quero que você lembre o seguinte. Isso aqui cai muito na VUNESP, muito. A VUNESP adora isso aqui, ó. O arraste do arquivo. Esse arraste do arquivo, ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele tem duas situações aqui. A primeira situação é quando você arrasta de uma unidade de disco para outra. De uma unidade para outra unidade. Quando você arrasta de uma unidade de disco para outra unidade, tipo do C2 pontos para dentro do D2 pontos, do C para o D, do D para o E, do E para o F, do G para o H, quando você faz o arraste de uma unidade para outra, você tem o que a gente chama de cópia, tá? Então, quando você arrasta de uma unidade para outra, você faz cópia do arquivo. O arquivo continua na origem e vai enviado uma cópia para o destino. Agora, quando você arrasta de uma unidade para a mesma unidade, para a mesma, aí já não é cópia mais. Tipo, do C para dentro do C, dois pontos, barra invertida, Léo. Olha aí, quando você arrasta de C para dentro do próprio C dentro de uma pasta, aí aqui é transferência, não é mais cópia. Aqui é transferência, não é mais cópia. Tudo bem? Tá vendo que é diferente. Então, naquela questão lá, ó, se você olhar, a pasta projetos, dentro da pasta projetos tem a pasta 201801, ó. A pasta 201801 tá dentro de projetos. Se você olhar aqui a hierarquia, ó, olha aí, ó. Ó como é que tá esse trem aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui direito. Ó, tá assim, ó. Ó. Essas pastas todas estão dentro de projetos, ó. Ó. 201806, 201805, 201804, 201801 e dentro da 201801 tem a controle. Então o que acontece? Ele está arrastando o arquivo de projetos para dentro de projetos, do mesmo jeito, ó. De projetos para dentro de uma pasta que está dentro de projetos. Então, nesse caso, o que vai acontecer com o arquivo? O arquivo vai sumir da pasta projetos, e vai parar na pasta 201801, porque nesse caso, se ele arrastar de um lugar para dentro do mesmo lugar, não é cópia, é transferência. Vamos ver as opções. Vamos lá. O que ele fala aqui no final? Vamos ver o que ele final. Assinale a alternativa que indica onde o arquivo tarefas estará quando o usuário clicar sobre ele. Com o botão principal, mantendo o botão pressionado e arrastar para a pasta 2021. O arquivo vai ficar somente na pasta 201801. Vamos ver lá. 201801 apenas, letra D de dado. Beleza? Letra D. Confere, ó. Ele perguntou em qual lugar o arquivo vai ficar. Qual lugar o arquivo vai ficar? 201801 apenas. Ou seja, dentro dessa pastinha aí. Tá? Por quê? Porque quando eu copio, quando eu arrasto de um lugar para o mesmo lugar, não é cópia, é transferência. Tá? Então a resposta seria letra D. Vou afirmando para você. A VUNESP gosta muito dessas questões de arraste, tá? Ela gosta muito de arraste. Se você observar nessa questão, volta lá. Se você observar nessa questão, ele deu ênfase nisso aqui para vocês, ó. Ele deu ênfase, ó, sem pressionar nenhuma tecla. Por que ele deu essa ênfase? Não pressionar nenhuma tecla. Porque o arraste pressionando tecla,
o arraste pressionando tecla, ele tem uma outra função. Quando você faz o arraste pressionando teclas, Ctrl, por exemplo, Shift, por exemplo, ou Alt, por exemplo, a função muda, não é mais aquela função do arraste que a gente tinha visto. Aqui a função muda. Quando você faz o arraste pressionando Ctrl, você vai lembrar desse C aqui como cópia. Então, se você faz o arraste segurando Ctrl, não importa para onde você for arrastar, vai ser cópia. Tá? Do C para o D, do D para o E, do C para o próprio C, do D para o próprio D, do pendrive para o próprio pendrive, do HD externo para o próprio HD externo. Não importa porque você segurou Ctrl. E se você segurou Ctrl, vai ser cópia. Beleza? E Shift? Shift, você vai lembrar do T no final. O T no final é transferência. Para você lembrar que Shift, quando você segura o Shift, faz transferência. E quando você segura o Alt, você vai lembrar do A de atalho, para criar atalho. E atalho no Windows 10, ele pode ser chamado na prova de links. Link. Falou assim, ao arrastar um arquivo de um lugar para outro, segurando o Alt, cria um link para o arquivo. Verdadeiro, link é o mesmo que atalho. Tá? Então, aí está uma telinha bacana também de cair na sua prova. Então, aqui a gente já fez a 6ª questão. Vamos fazer o seguinte. A 7ª questão a gente já deixa para o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente volta.